Fala aí, galera, beleza? Eu tô trazendo esse vídeo aqui sobre anúncio, né? Como eu vejo a forma que um anúncio ele é feito, ou ele cumpre a sua função ali. E aí eu trouxe esse conteúdo aqui pro canal porque eu vi que a galera lá no Instagram começou a pedir, etc. Eu falei, pô, vou gravar um vídeo aqui e vou colocar aqui no canal, né? A intenção aqui é demonstrar a minha visão sobre anúncios ali, né? Sobre a estrutura, como é que o anúncio ele faz o seu papel ali em si, tá? E aí eu criei esse mapa mental aqui para mostrar para vocês aí. É aquilo, eu vi que a galera começou a compartilhar aí o canal, tal, etc. Pô, me incentiva a gravar mais, dar aquela moral legal. Deixa aquele likezinho, né? Igual de aqueles youtubers famosos aí faz. Mas a intenção é só propagar mesmo o conteúdo aí e ajudar outras pessoas, né? E aí, dá essa moral pra gente aí, dá um likezinho lá e tal, e compartilha o conteúdo aí em outros canais aí, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, eu fiz esse mapa mental aqui, né? Comecei a relembrar minha época que eu estudava para concurso público, fazer muito mapa mental, né? E aí, vamos lá. Então, minha visão sobre o anúncio, né? Sobre o Ads aí, para algumas pessoas, o criativo e etc. A forma que eu vejo o anúncio, né? Eu vejo ele como um funil, tá? Por que um funil? Porque o público em si, quando ele é impactado ali pelo formato, né? Ele rapidamente, no subconsciente dele, ele desce num funil, né? Ele é impactado com um formato, depois ele é impactado com um hook referente à dor, ou algo curioso que ele está passando, dependendo do nível de consciência que ele está naquele momento. E aí ele vai, passa por body, né? Que ali é que vai aumentar o limite de consciência dele, vai prender mais a atenção dele. Então, e aí automaticamente ele vai para o CTA, que é onde ele vai clicando no botãozinho aqui, ele saiba mais, né? Então, isso daí vai afunilando, né? Outras pessoas vão sendo impactadas ali, outras entram nesse funil, entre aspas, esse funil do subconsciente, né? Eu tô querendo dizer, um funil de ads ali, tá? E aí ele passa por esse processo, tá? É um mapa mental aqui bem simples, bem direto ao ponto, não é algo cansativo, tentei trazer o máximo de resumido possível, tá beleza? Então vamos lá. Por que o funil de ads, né? Tipo, eu botei esse nome, né? Porque, como eu disse no início, praticamente é o que o público segue, né? Quando ele é impactado por anúncio. Então, ele passa por essas etapas ali, ele percorre, né? Percorre ali até ele sair ali do Facebook, né? Porque a intenção nossa é impactar ele de uma forma que a gente tira ele daquele loop infinito que ele fica nas redes sociais, ou seja, tira ele do Facebook ou do YouTube e leva para o segundo ponto, né? O estágio A. A gente tira ele do estágio A e leva para o estágio B. Então, essa é a função do nosso anúncio, né? Essa é a função do nosso funil de ads ali, entre aspas, que o nosso público, o nosso lead, ele percorre, né? Ele está navegando ali, né? Nas redes sociais, ele é impactado, né? Ele é impactado como, né? Então, vamos dizer que aqui no funil aqui de ads, ele está navegando, então, é normal, ele está fora do funil. De repente, ele é impactado com o teu formato. Então, ele já entra no funil, né? Na parte maior do teu anúncio, correto? E aí ele é impactado dentro do teu formato, tá? No seu formato, a gente tem alguns pontos, tá? A gente tem a importância do formato, né? Que o que a rede social ela é visível, né? Ela é uma rede social visual, então o que impacta ela é algo visual, é algum vídeo que prenda a atenção. Então é o primeiro impacto com o seu público em si, né? Então esse é um ponto que, que acontece, né? Não sei se vocês estão entendendo. É, então ali ele vai e impacta o teu público, né? Nesse sentido, correto? Né? Então é o primeiro impacto.
né? Essa é uma importância muito, muito forte ali do funil, dessa etapa do funil, né? Que é o formato, né? E aí, por que que o vídeo, né? Aí as pessoas falam assim, mas algumas pessoas utilizam imagem, tá? A imagem funciona para algumas operações, sim, alguns exemplos, sim. Mas se você parar para analisar, o público em si, ele foi doutrinado a assistir vídeo, né? Então, você pode perceber que as plataformas elas fazem atualizações, né? Elas fazem atualizações para o público em si, né? O público em si consumir o vídeo, né? Então, o Facebook ele começou a ser uma plataforma mais de vídeo, né? Com transmissão, etc. O Instagram sempre vem fazendo atualizações referente a vídeo e tal, né? Então você percebe-se que é algo que a própria plataforma vai doutrinando, né? A própria plataforma vai doutrinando as pessoas a fazer isso, né? Então, o próprio Instagram, o TikTok, né, que veio uma das últimas, entre aspas, redes sociais que veio aí, ela veio com formato de vídeo um pouco mais curto, depois ela fez atualizações, colocou um pouco de um vídeo mais longo ali, as pessoas começaram a trabalhar mais com lives e etc. Agora tá vindo o TikTok Shop, né? O YouTube é algo que todo mundo já conhece, né? Tem pessoas que fazem conteúdo já ali, visivelmente conteúdos curtos, hoje tem muitas transmissões online, etc. Né? Então, o Kawaii também foi uma plataforma que veio também, as pessoas também são acostumadas, são doutrinadas ali a assistir vídeo e tal. Então, por isso que, na minha visão, eu acho que o público em si ele foi doutrinado a assistir vídeo, né? E aí tem a Twitch, né, que também tem vídeos lá, as pessoas trabalham mais com vídeo, com streaming de jogos, etc. Então, isso daí aumenta a interação, aumenta o engajamento e prende mais a atenção do público visualmente, né? Então, esses daqui são alguns pontos que eu acho que o público em si, né, ele é doutrinado a assistir vídeo, né? Por que ele é doutrinado a assistir vídeo, né? Então é por isso que muitas pessoas hoje em dia também param de assistir televisão e, tipo, esquece a televisão e só interage só com vídeos de streaming e da internet sucessivamente, né? Então por isso que o formato ele é bem interessante e ele é super importante, né? Por isso que ele tem essa importância, tá? Na minha visão. E aí, a galera fala às vezes comigo, pô, mas como é que tu encontra esses formatos? Onde você encontra esses formatos? Então, um formato que tem muita gente, a galera procura, né? Se você vê muita gente utilizando, é o formato GC, o formato POV, entrevista, né? Um formato de entrevista na rua, perguntando, né? Então, são os formatos, né? E como você pode encontrar esses formatos, né? Eu até esqueci de colocar aqui. Então, como você pode encontrar esses formatos? Esses formatos você pode encontrar em TikTok, Facebook, Instagram, Kawaii. Então, são análises que você vai ter que ver, quantidade de visualização, quantidade de curtida e etc. Então, isso daqui, como eu posso dizer, isso daqui são, para você encontrar um formato validado, né, no orgânico, você precisa de tempo. Então, tempo, paciência, entender, se pôr no lugar do teu público, tem que ter um estudo de público, entender por que que teu público assistiria aquilo, entendeu? Então, são algumas formas de você estar encontrando esses formatos, né? Não é simplesmente você encontrar um formato GC qualquer, que às vezes não conecta com o teu público não vai nem parar para assistir, né? Um formato de entrevista que o teu público também não vai parar nem para assistir, porque não é o que ele procura, né? Não é o que ele vê cotidianamente, então tem todos esses pontos antes de você encontrar um formato, né? Para você estar impactando o teu público ali né? no teu anúncio, tá? E aí, como que você analisa, né, os formatos que estão dando bem, estão dando certo, que estão
pré-validados. Tu tem que analisar o cenário, tu tem que analisar o avatar, tu tem que analisar o ângulo da câmera, tu tem que analisar o ângulo que o avatar está falando. Então, são muitas variáveis dentro de um formato que tu tem que analisar e entender por que que esse formato está dando certo. Então, aí algumas pessoas vão falar assim, ah, mas tudo que eu trouxe do orgânico vai funcionar para o pago? Nem sempre, né? Tudo tem um processo, tá? Então, às vezes, o que acontece é o seguinte, que muitos formatos, quando ele já está no orgânico, já está pré-validado. Então, a chance dele se validar é muito maior, tá? Então, esse é um ponto que eu vejo. Vamos lá. A galera pergunta muito sobre o Hulk, né? Então, o Hulk nada mais é que é os primeiros segundos, né? Todo mundo já sabe sobre isso e tal. E aqui eu já classifico ele como a segunda etapa do funil de ads ali, entre aspas, né? Porque, primeiramente, o público ele é impactado com o formato, que é o visual, né? E aí depois o subconsciente dele escuta ali e entra na mente dele sobre aquela dor ou sobre aquilo que ele está passando naquele momento, né? Então, esse é um ponto. E aí tem alguns ângulos aqui, tem diversos ângulos aí que você pode estar encontrando. Então tem o ângulo contrário, tem ângulo de descoberta, tem ângulo de truque, dicas, tem ângulo de como fazer, tem um ângulo contra-intuitivo. Tem diversos formatos aí e ângulos que tu pode fazer testes ali, né? Com esses hooks aí, né? É como você pode destacar, como você pode estar acertando mais esses ângulos, mais esses formatos, etc. Então você tem que procurar os anúncios que estão mais pré-escalados e entender por que que aquele hook ali, né? Então, você tem que entender por que que aquele formato ali está funcionando, né? Por que que aquele formato ali está dando certo. E aí você consegue fazer testes isolados de ângulo, formato, benefício, etc., para estar combando, juntando e criando um hook, né? Que possa ver ser um hook já com um ângulo pré-validado, que tenha uma previsibilidade de acertar, né? Então, esses são alguns pontos, né, que, que eu vejo nessa ideia de hook e etc. E aí, dentro dessa ideia de hook, né, tem um ângulo, tem um gancho visual, né, que impacta diretamente o teu público, né? Geralmente é uma prévia do teu anúncio, né? É uma prévia do teu público, da dor do teu público, pode ser assim, né? Também pode ser uma polêmica sobre a dor do teu público que ele está sofrendo naquele momento ali. Pode ser um vídeo para o público também, teu público consome. Então, tudo isso junto, aqui, né, tu tem que entender, tu tem que ter um estudo de público ali, né? Tem que ter um estudo de público aqui, certo? Então, estudo de público e entender as dores do teu público, né? Essas dores que teu público enfrenta. Então, com isso, você consegue estar pesquisando também, né, em todas as redes sociais, esses ganchos visuais que vai juntar dentro do seu anúncio, dentro do teu formato, para poder prender a atenção do teu público, né? Então, esses ganchos visuais são, às vezes, mais utilizados na parte de quando você começa a fazer a lateralização, né? Então, nesse ponto, o que que acontece? Esses ganchos visuais, ele te ajuda a lateralizar um corpo, um hook já pré-validado ou já validado dentro da operação. E com isso, você começa a fazer mais testes, mais variáveis e assim sucessivamente, né? E o hook, como eu disse, né, junto com o gancho, ele tem geralmente um tamanho ali previsível de 3 a 5 7 segundos, né? Então, é mesmo, mais ou menos nessa ideia, certo? E aí, aquilo, né, ele ajuda, né, a prender a atenção, a reter mais o teu público naquela ideia ali, quando ele é impactado junto com o teu formato, né? Então, é bem isso, tá? No outro ponto aqui, que seria como você encontrar, né? Então, como eu disse, TikTok Shop, Facebook, Hawaii, é, diversas plataformas aí que tu pode estar encontrando esses outros visuais que você pode estar aplicando dentro do teu funil dos seus anúncios ali. Como você deve olhar, né? Como você deve consumir, como eu disse, tanto o formato como essa ideia de anúncio, você deve olhar como se o seu público estivesse assistindo. Se pôr no lugar dele e entender se realmente aquilo ali impacta ele, né? E aí você consegue estar desenvolvendo ganchos ali visuais que você está impactando o teu público da melhor forma, né?
E aí é aquilo, né? Isso aí você precisa de entender, né, mais sobre o seu público, estudar só mais sobre ele. E essa forma é também que você tem que é uma forma que você pode estar estudando também o seu público, né? Porque às vezes você encontra um vídeo e ali você vê algumas coisas, algumas falas, algumas partes do cenário que chamam a atenção do teu público, né? Então isso aí tu vai perder um pouco mais de tempo para tu tá encontrando esses ganchos visuais, também tá como um formato, etc, para estar juntando dentro desse funil e montando esse quebra-cabeça, né? Que é o formato, que é o hook e sucessivamente, tá? Beleza? Aí agora a gente vai para, no caso, a terceira etapa aqui, né, do funil ali, do anúncio, que é o body. Na verdade, o body, ele vem com a ideia de aumentar o nível de consciência do teu público, né, sobre aquela dor ali, e aí ele vem trazendo algumas informações, né? Então ele traz a prova científica, né, geralmente está dentro da VSL, dentro da lead ali, quando cita alguns pontos específicos, né, traz a ideia do expert ali, o cara que está trabalhando, que passou por aquela dor e conseguiu desenvolver aquele mecanismo único, né, traz o problema, né, o problema que o seu público está passando, ele traz a solução, traz a prova social, traz os elementos virais. Cara, os elementos virais, como eu posso dizer, você encontra muitos vídeos aí, muitos anúncios citando, viralizou na rede social tal, viralizou na rede social tal. Então isso aí traz um senso de comum, né? Traz um senso da pessoa gerar curiosidade, gera um loop, né? E aí traz uma prova de uma outra rede social que milhares de pessoas assistem. E outra coisa, o público em si tem um subconsciente que o TikTok ou que outras redes sociais, elas viralizam muito rápido, né? Então ele traz isso dentro do Vigória. E aí traz o benefício imediato, traz um mecanismo único, né? Que é o que vai ajudar ele a fazer aquela transformação. Traz geralmente um storytelling, né? Geralmente começa com uma pequena historinha, etc. E aí depois ele vem elencando esses pontos. Ah, precisa ter todas essas informações aí dentro de um anúncio. Você vai encontrar anúncios aí que não tem esses pontos todos citados aqui, né? Tem alguns que tem dois, três, tem alguns que tem quatro, alguns que tem cinco, tem alguns que tem todos esses, mas isso aí nem sempre é uma regra, né? Precisa ser testado e etc. Então, esses são os pontos que você pode estar encontrando dentro da tua foto ali do teu anúncio, né? E aí você consegue estar também criando um briefing sobre isso e entender como o seu concorrente está fazendo e assim sucessivamente. E aí você, nessa observação que eu botei, né, eu botei que você pode parar com, o que eu disse, né, você pode se deparar com ads que às vezes não tem nem todos esses pontos aqui, tá? Mas tem alguns pontos aí, tem alguns ads que você vai encontrar esse ponto aqui, né? E aí essa ideia do Body, né, além dele ele trazer algumas dessas informações, ele avalia o nível de consciência do teu público, gera curiosidade, gera interesse, gera aquela ideia, às vezes, conspiracional sobre o teu anúncio e ao jogar ele para o CTA, né? Então aqui já é praticamente o final do teu funil ali, do seu anúncio, né? O funil que tá, quando o teu público entra ali, ele automaticamente ele clica, né? E sem saber não, né? Ele clica, né? Automaticamente no subconsciente dele, sem ele ter a intenção de clicar às vezes, né? Às vezes uns clicam por curiosidade, outros não. Então, o papel do funil também, do body, é também elevar o nível de consciência dele e ele entrar pro CTA sabendo, né? E aí, a segunda parte do funil, tu sabe que ele vai para uma perdão, para uma pré-sell, e nessa pré-sell ele vai ser qualificado, ou vai direto para a VSL, lá a VSL vai qualificar ele na lead, sucessivamente até o CTA, que é o final da compra, né, de um Value Checkout. Então, o CTA que eu trouxe um exemplo, né, ele tem como objetivo chamar a atenção do teu público ali para ação, que é clicar no botãozinho do Saiba Mais ali, tanto no Facebook, no TikTok, no Instagram, e sucessivamente. E aí eu trouxe um exemplo aqui, né, de um, de um, de um, de um de um CTA, de uma chamada para ação, né? Tirando isso, é só clicar em Saiba Mais. E aproveitar enquanto o vídeo ainda está no ar. Ainda está no ar, né? Então ele traz aquela ideia de escassez, tal,
traz aquela ideia de simplicidade, basta clicar ali, só clicar que você vai ser seguir para o próximo passo, etc. Aproveitar, né? Que esse vídeo pode sair fora do ar. E aí ele traz alguns pontos, né? Dentro do CTA ali, que na verdade nada mais é do que um gatilho de urgência, um gatilho de exclusividade e um gatilho de facilidade, né? Então tudo isso aqui eu vejo dentro desse CTA aqui, né? Por que que eu vejo, né? É aquela ideia do FOMO, né? Que faz o seu público tomar aquela decisão rápida, né? Ali, e etc. E aí ele vem com um gatilho também de exclusividade, né? Quando usa a expressão tirando isso aqui, né? Então ele simplifica ali a ação, ele remove qualquer barreira de clique e tal. Ele traz um CTA casual, né? Então reduz aquela resistência, né, da pessoa que está assistindo o vídeo ali de tornar o CTA mais aquela coisa obrigatória e tal, se torna algo mais natural. E depois ele traz aquela ideia do gatilho de facilidade, né, de adicionar no usuário uma ação ali simples, né? Basta clicar ali, né? Só clicar ali. Então, então ele usa um tom de conversa, né? Tipo, algo mais orgânico em si, e traz esses termos assim, menos técnico, né? Ou complicado. Então ele evita essa ideia, tá? Então, praticamente o CTA ele é baseado nisso, nessas informações. É basicamente, né, o que eu vejo em alguns CTAs aqui, tá? Eu trouxe isso como exemplo. Não é a fórmula de bolo, não tem essa ideia de que isso é certo, isso é errado, etc. Mas tu tem que analisar, sentar e entender e ver, né, o que está acontecendo para tentar replicar ali, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, isso aqui é um mapa mental que eu fiz, né? Para fazer essa explicação, porque às vezes a galera pergunta, né, tal, e aí é mais para mostrar uma visão que eu tenho sobre o anúncio, né, o que que eu vejo ele como um funil. Então, tipo, e realmente o criativo ele vai ser uma parte bem importante da operação, né, da sua operação, aí, porque ele é a primeira porta de entrada do teu público, né, o seu público está navegando, e é ele que vai fazer o alerta, é ele que vai chamar a atenção, ele que vai conversar com o teu público e tirar ele da rede social, tirar ele daquele looping, né, que é o ponto A, e jogar ele pro ponto B, que é a tua VSL, que é teu tweet, que é a tua página de venda, que é a tua advertorial, e sucessivamente. Tá certo? E é isso aí, galera. Acho que o conteúdozinho básico, simples ali, que eu tô trazendo aqui. Espero que vocês gostem. Valeu? Tamo junto. Mas é bem isso aí mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado ali e tal. E aí compartilha com a galera ali, pô, tá? Compartilha com a galera aí nos canais aí de tráfego, etc. Para vocês, além de vocês consumirem o conteúdo aí, que eu acho que vocês estão gostando aí, pelo feedback que eu tenho recebido, outras pessoas também podem ver e dar essa moral aí, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, um abraço a todos aí.